colocar também para vocês como deveria ser o sistema de 4-2-3-1 se ele fosse utilizar. Primeiro porque eu acredito que o conceito é o seguinte: não existe esquema tático ruim, existe má formação do esquema tático, a utilização de forma incorreta desse esquema tático. Então eu vou deixar as duas opções, um de cada lado provavelmente, e eu vou deixar o esquema para vocês de bolinhas, para você ver o campo de atuação do jogador e como seria se ele estivesse atuando no meio, mais para o meio, e como seria se ele estivesse utilizando um pouco mais para fora. Fora a atuação dos laterais. Quando você abre muitas pontas, você vai ver nesse mapinha que os laterais eles são bloqueados por esses pontas, porque esses pontos acabam fazendo a função do lateral. Pensa assim, se você tem um lateral de muita excelência, você não tem a necessidade de colocar esse meia na ponta, esse atacante de beirada na ponta. Por quê? Porque você perde o cruzamento da área. Por exemplo, o Palmeiras tem o Marcos Rocha e tem o Diogo Barbosa. Tanto um quanto o outro são ótimos na parte ofensiva e cruzam muito bem. Você já reparou que todo mundo está falando: o Marcos Rocha não avança muito, o Diogo Barbosa não avança muito, o Vitor Luiz não avançava muito. Mas por que eles não avançam muito? Eles não avançam muito porque ele está sendo bloqueado pelo ponta. O ponta ele fica posicionado bem na parte onde deveria existir a ultrapassagem do lateral. Quando esse ponta está um pouco mais centralizado, ele libera espaço para esse lateral. Por isso que eu acredito que, por um conceito diferente, eu usaria o 4-4-2. Primeiro, por quê? Porque eu acredito que você ganha o meio de campo. E outra, você melhora a qualidade do passe. A profundidade quem tem que dar para o time não é um ponta, é o lateral. E outra, ele pode falar: então, mas se eu fizer isso, eu perco na parte defensiva. Não, porque você só avança com um lateral. Você tendo dois volantes, você faz a cobertura desse lateral com um volante. Entendeu? Então, por exemplo, você vai atacar pela direita, você vai atacar com o Marcos Rocha. O que você faz? Coloca o Diogo Barbosa no meio de campo. Caso a jogada se desenhe para o lado contrário e a bola comece a rodar para o lado dele, ele automaticamente já vai saber que ele que vai ser ativado. Então ele já avança para a linha de fundo. Enquanto isso, o Marcos Rocha, a partir do momento que ele tocou a bola, que ele viu que a jogada vai se desenhar para o outro lado, ele já volta para o meio de campo para fazer a compactação defensiva. Eu vou deixar de qualquer forma os dois desenhos, tanto o 4-4-2 quanto o 4-2-3-1 aqui, para vocês verem. Independente da função que eu fosse utilizar, ele funcionaria da mesma forma. Eu acho que a única coisa de diferença entre o 4-2-3-1 seria que provavelmente no 4-2-3-1 o Roger Machado utilizaria o Dudu e o Keno. No meu caso, se eu fosse usar o 4-2-3-1, eu colocaria pelo menos mais um meia de armação. Então, por exemplo, eu utilizaria o Lucas Lima no meio e o Guerra na ponta. Todo mundo reclama muito do Lucas Lima, que ele não está sendo efetivo. Porém, se você olhar na visão desse mapa, o Lucas Lima ele trabalha muito isolado. E o Lucas Lima não é um jogador que consegue se desvencilhar tão fácil do adversário. Ele é um cara de muita visão de jogo. E quando ele está de frente pro lance, ele consegue se desvencilhar. Mas de costas pro lance fica muito mais difícil você fazer essa jogada. Você fazer esse giro e você tocar a bola pra frente. Então todo mundo fala: o Lucas Lima toca muita bola de lado. Porém ele está recebendo bola de costas. E ele está recebendo, além da bola de costas, ele está recebendo um marcador muito forte. Quando você tem mais de um meia centralizado, você força a defesa adversária a tentar marcar esse jogador. Por quê? Porque não é só um mais, são dois. Então não é só um volante, é dois volantes marcando. E nisso você tem dois caras passando por trás deles. Que daí pode ser um volante, pode ser um atacante, pode ser o que for, mas sempre vai ter uma ultrapassagem. Inclusive o lateral, que é onde todo mundo fala, desafoga. Por que desafoga? Porque o lateral passando, ele abre espaço para você. E você centralizando esse jogo, quando você passa pro lateral, você força a defesa do adversário a se abrir.
Uma coisa que eu acho que é muito complicada é que o Roger Machado ele faz o time rodar muita bola, mas ele roda a bola sem eficiência. E quando ele roda a bola, ele toca pro ponta, o ponta normalmente é o Dudu ou o Keno. Só que o Dudu e o Keno estão muito na ponta, e daí quem tem que se aproximar é o Lucas Lima. Só que você entende que, tipo, você tá perdendo mobilidade, você tem que fazer o Lucas Lima se locomover para essa ponta, tem que fazer ele se locomover para outra, só que automaticamente o ponta que tá na ponta esquerda, se a jogada tá na direita, ele não avança junto com o Lucas Lima para fazer essa linha compacta para poder fazer uma tabela. Por quê? Porque ele tem o posicionamento tático dele, que é na ponta esquerda, entendeu? Então é um pouco complicado. Continuando falando em esquema tático, vou te dar um exemplo simples de uma coisa que o pessoal reclama muito dos técnicos da nova geração, que os caras não sabem muito, mas vou dar um exemplo do Felipão na Copa de 2014. Uma coisa que é muito básica, a gente jogou contra a Alemanha. Como que a Alemanha jogava? A Alemanha jogava no conceito 4-5-1, que pode ser falado que é 4-2-3-1, etc e tal. Porém, qual é o conceito básico do futebol? O conceito básico do futebol futebol se ganha no meio de campo. E como que o Felipão entrou em campo? Ele entrou no 4-3-3, no meio campo com 3 jogadores. Automaticamente você já perdeu o jogo logo que começou o jogo. Quando o Brasil entrou em campo com essa formação, eu já falei, é muito difícil o Brasil ganhar. O Brasil perdeu o jogo. 4-3-3 contra o 4-5-1. O time da Alemanha jogava muito compacto e com muitos jogadores na linha de meio de campo. Só que diferente do que o pessoal utiliza no Brasil, os jogadores jogavam mais compacto. E outra, eles jogavam juntos no meio de campo, dando passagem para os laterais. E isso é uma coisa que o brasileiro não entende. Ele entende o conceito, mas ele não sabe utilizar esse conceito. Então é muito difícil você falar que uma formação é ruim ou que o técnico é ruim. Por quê? Porque basicamente tá todo mundo nivelado no mesmo nível e é difícil alguém conseguir ter essa visão diferente. Os conceitos, pessoal, são muito interessantes, porém existe muito da capacidade do técnico em si. O técnico ele tem que desenvolver essa capacidade por si próprio, a visão por si próprio. O conceito em si ele é muito frio. É como se fosse um scouting, que todo mundo fala, o scout do jogo, a gente faz o scouting para contratar o jogador. Beleza, eu acho muito interessante. Você tem que realmente se basear em alguma coisa para você fazer uma contratação. Principalmente se for uma contratação cara. Porém, não se pode se basear somente em scout. Você tem que ver o jogador jogando. Você tem que ver o que ele atua, como ele atua. Porque seus números são muito frios. Vou dar um exemplo para vocês. O Palmeiras provavelmente contratou o Rafael Veiga por causa do scout. Porque ele tinha bons passes, porque ele não errava passe, porque ele batia bem na bola, porque ele dava muitas assistências, mas esqueceram de ver como esse jogador joga dentro de campo. O Rafael Veiga é um ótimo jogador, tem uma certa habilidade, tem mobilidade, só que tem um defeito que é crucial. É um jogador que joga muito lateral, por isso ele não erra passe. Então você tem um jogador que não erra passe, porque jogar lateral é muito fácil. Você não erra passe quando você toca bola lateral. É poucas bolas infiltradas que ele utiliza. Ele tem um bom passe? Tem, mas falta essa confiança do jogador. Por que ele tem muita assistência? Porque ele era o cobrador oficial de escanteio, ele era o cobrador oficial de falta. Então, esses números eles são muito frios. Você precisa ter base em outra coisa. Você tem que ver o jogo do cara, você tem que ver ele penetrando dentro da defesa adversária, ele atacando o adversário. O scout é muito frio. Outro jogador que a gente pode citar é o Arthur Cabral, o Palmeiras acabou de contratar. No scout ele é fantástico. Ele é o artilheiro, mas ele foi artilheiro do campeonato do Nordeste, entendeu? Então, tipo assim, com quem ele tá jogando? Ele realmente é um bom centroavante? Pode ser um bom centroavante, mas ele não é um espetacular.
Ele tem 20 anos e não vejo tanto potencial nele. Ele não é rápido, ele não é um finalizador nato que você fala, nossa, como o cara é um finalizador. O Borja finaliza melhor que ele, tem um chute mais forte. Todo mundo critica o Borja, mas critica pelo valor que ele foi investido, não por causa que ele é um mau jogador. Todo mundo fala agora, o Borja não sabe dominar uma bola, mas como finalizador ele é muito bom. Mas o que a galera não se conforma é com a grana investida no Borja. É muita grana. Mas se você pegar em base, o Daverson não tem rendido nada. Então, o valor investido no Borja foi ruim, porque foi uma grana absurda. Pode ter sido ruim, mas hoje no Brasil são poucos times que tem um centroavante. E o nosso centroavante, querendo ou não, ele foi artilheiro do Paulista. Perde muito gol? Perde. Mas ele também põe a bola para dentro. Então, num conceito geral, não foi uma compra tão negativa. Bom, galera, então eu vou finalizando esse vídeo para ele não ficar muito longo. E já eu posto para vocês a parte 2, que seria os pontos positivos e os negativos do Roger Machado. Beleza? Abraço.